última aula nós estudamos quem era o consumidor bystander. Eu tenho certeza que você já está sabendo. Se não sabe ainda, a favor, retornar à aula e assistir novamente fazendo as suas anotações. Lembrando que você tem que estudar fazendo as anotações. Quem estuda escrevendo, lê 2 vezes e fixa mais o conteúdo. Isso quem diz foi o professor Pierre Luigi e ele nos ensina como estudar melhor. Retornando aqui ao nosso conteúdo, nós vamos saber agora quem é o fornecedor. Nós já falamos do consumidor, vamos falar do fornecedor. E o fornecedor, nós vamos encontrar o conceito lá no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Nós podemos falar que fornecedor, ele é toda pessoa física ou jurídica, sendo ela pública ou privada, sendo ela também pode ser nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Então, quem pode ser fornecedor? Pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, os entes despersonalizados, desde que eles desenvolvam uma atividade de produção, uma atividade de montagem, uma atividade de produção, uma atividade de montagem, uma atividade de criação, uma atividade de construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Nós temos aqui, então, o conceito de fornecedor. Lembrando que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Não se esqueça disso. Retornando, deixa eu só tirar aqui o tópico que está atrapalhando. Opa, aqui. Então, nós temos aqui o conceito de fornecedor. Agora, você tem que também saber que tanto a grande aqui, quanto a pequena indústria, ou ela é grande, sendo grande ou pequena, ou sendo uma fábrica de doces, ou sendo uma doceira, todos são considerados pelo Código de Defesa do Consumidor de fornecedores. Então não importa aí o tamanho. Você pode pensar assim, uma pessoa pequena não vai ser consumidor, vai ser consumidor sim. Então nós temos os consumidores, tanto as grandes indústrias quanto as pequenas indústrias, portanto, são considerados fornecedores. Então, você já sabe, artigo 2º você tem o conceito de consumidor e o artigo 3º você tem o conceito de fornecedor. Aí, o parágrafo 1º do artigo 3º, nós vamos ter o conceito de produto. Nós temos aqui o conceito de produto, que é qualquer bem, seja ele móvel ou imóvel. Não pode ser bem móvel ou imóvel, pode ser material ou imaterial. Imaterial. Então, produto é qualquer bem móvel, imóvel, material ou imaterial. Atenção, inclusive amostras grátis. Porque para ser produto não basta, né? Não precisa, quer dizer, ser remunerado. Então nós temos que pode ser tanto bem material ou imaterial, bem móvel ou imóvel, inclusive aqueles bens são distribuídos gratuitamente, são considerados produtos para o Código de Defesa do Consumidor. E os serviços? Nós temos aqui serviços, está lá no artigo 3º, parágrafo 2º, os serviços, a prestação do serviço em si. Então nós temos várias situações que são consideradas serviço, prestação de serviço, produção de serviço, prestação de serviço. Então, nós temos aí o que seria para o Código de Defesa do Consumidor, o conceito de fornecedor, o conceito de produto, o conceito de serviço. Eu peço que você pare um pouquinho, faça a leitura do artigo 3º e seus parágrafos, para que a gente possa continuar. E agora nós vamos falar sobre algumas hipóteses em que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.
Isso aqui é batata para cair em prova, cobrar de você quais são as hipóteses que aplicam o CDC e quais são as hipóteses que não se aplicam o CDC. Vamos então primeiro falar nas hipóteses que se aplica o CDC. Primeiro, estacionamento gratuito oferecido por lojas ou centros comerciais, ou até mesmo supermercados. Você chega lá na placa falando assim, não nos responsabilizamos por nenhuma situação que acontecer no seu veículo. Totalmente errado, porque ali aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Aquele estacionamento não é gratuito assim, da forma que você imagina. Ele ali é um atrativo para que você possa ir até aquele local. Então nós temos que estacionamentos gratuitos, nós temos instalação gratuita quando da aquisição de determinados produtos você compra um pneu e ganha a instalação dele gratuitamente. Ora, essa instalação, se der qualquer zebra no pneu, estourar o pneu, dar um problema, a pessoa não apertar as rodas do pneu e a roda soltar, nós temos aí que se aplicará o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos também serviços de manobrista, ainda que gratuitos. Você chega no restaurante, eles têm lá os serviços de manobra. O cara pode estacionar o seu veículo, é gratuito. Se acontecer qualquer coisa com o seu veículo, é o Código de Defesa do Consumidor que nós iremos aplicar. Nos programas de milhagens oferecidos por cartões de créditos também nós temos que ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Eu não sei se vai abrir esse link que eu coloquei, eu estou achando que não vai abri-lo. Nós temos aqui que, deixa eu ver aqui se abriu esse link. Não está abrindo aqui, mas a súmula, deixa eu buscar a súmula 130 do STJ, súmula 130 do STJ, vamos ver o que ela diz aqui, ó. Súmula 130 do STJ, calma, onde é que nós temos aqui? Súmula 130 do STJ, aqui, deixa eu colocar na tela para você. A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Essa é a súmula 130 do STJ. Então você já tem em mente aí que ocorreu um dano, ocorreu um furto no estacionamento, nós vamos ter que aplicar-se o Código de Defesa do Consumidor. Então, marcou aí a súmula 130. Com certeza você já anotou. Retornando ao tópico, nós vamos aqui passar para frente. Outras súmulas importantes, e você tem que fazer a anotação dessas súmulas. É importante esses pontos que eu estou apontando para você saber se aplica ou não o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos lá, súmula 297, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Tem problema com o banco, uma instituição financeira? Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se ao Código de Defesa do Consumidor para as instituições financeiras. Entidades de previdência privada abertas. Nós temos lá a súmula 563 da STJ. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável a entidades abertas da previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. As entidades abertas, aquela que você vai e faz lá uma previdência privada, aplica-se ao Código de Defesa do Consumidor. Mas se você é funcionário público e tem lá o Simpreste, uma previdência complementar da sua remuneração, nesse caso não será aplicado o Código de Defesa do Consumidor, porque essa aí é uma previdência fechada, ela não está aberta para todas as pessoas. Então a diferença está nesse tópico. Relação passageiro versus companhia aérea. Aqui temos uma situação que já foi cobrado na prova da OAB com relação à Convenção de Varsóvia. Vamos fazer a leitura e a gente vai analisando juntos. Nós temos que a Convenção de Varsóvia regula algumas situações sobre o transporte aéreo de passageiros. Todavia, para o STJ, as relações entre passageiros e companhias aéreas deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, ainda que em relação ao transporte internacional de passageiros. Mas esse não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E nesse caso nós aplicaremos o STF, o entendimento do STF. Olha o que o STF entendeu. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a Convenção de Varsóvia ela prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor,
no que tange à limitação da responsabilidade de transportadoras aéreas de passageiros. No caso concreto, o STF reduziu a condenação imposta a uma companhia aérea aos limites previstos na convenção. É porque essa convenção ela limita o valor da indenização. E o Código de Defesa do Consumidor não tem essa limitação. O juiz estaria liberado para aplicar qualquer tipo de indenização? Não, ele tem que observar a limitação que é imposta pela Convenção de Varsóvia. Então, observe que numa situação em que eu tiver uma situação de passageiros, de companhias aéreas, e em voos internacionais, eu aplico o Pacto de Varsóvia e não aplico o Código de Defesa do Consumidor no caso de limitação da indenização. Isso aqui é importante, que já foi cobrado na prova da OAB. Nós temos agora também planos de saúde, súmula 608 do STJ. Então, quando eu falo da súmula 608 do STJ, nós temos que aplica-se ao Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Então, esse plano de saúde que você pode ir lá e contratar, na Unimed, qualquer outro plano de saúde aí, vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Mas aqueles planos que são fechados, por exemplo, com os servidores públicos, que às vezes tem até a Unimed participando, ali eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor. Eu vou aplicar o direito civil e não o CDC, porque nós temos uma situação de entidades de autogestão. Então, tribunais de justiça, tribunais regionais de trabalho, então nós não aplicaremos porque eles têm autogestão desses planos, diferentemente que você pode contratar qualquer plano no mercado. Então nós temos aqui, ó, entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não um tipo de terapeuta indicada por profissional habilitado na busca da cura. Isso aqui também já foi objeto de questão na OAB. O plano de saúde ele pode falar assim, eu vou cuidar da doença A, da doença B, da doença C e não cuido da doença D nem a doença E. Isso aí pode, não tem problema nenhum. Mas se ele cuida da doença A e da doença B e da doença C, se o médico para a doença A ele impõe um determinado tratamento, não pode o plano de saúde falar que esse tratamento não está coberto pelo plano. Ele pode falar que essa doença não está, mas se aquela doença A ele vai tratar, o tratamento ele não pode questionar, porque é o médico que tem a capacidade de falar qual que é o melhor tratamento para o paciente. Isto é o que está dizendo aqui nesse entendimento, nesse agravo interno do recurso especial relacionado ao plano de saúde. Então nós tivemos aqui, ó, contrato de adesão, interpretação favorável ao consumidor, a cobertura da doença, exclusão de tratamento, impossível excluir o tratamento, o reembolso das despesas, fundamento do acordo inatacado, súmula 283, depois você faz a leitura da súmula 283 do STF. Então nós temos agora, para a gente encerrar esta aula, nós iremos fazer uma questão, vamos analisar uma questão que já foi cobrada na prova da OAB no 23º exame. E você vai fazendo a leitura comigo para a gente poder analisar juntos. Nós temos Vera sofreu um acidente doméstico e sentindo fortes dores nas costas e redução da força dos membros inferiores, procurou atendimento médico hospitalar. A equipe médica prescreveu uma análise neurológica que, a partir dos exames de imagem, evidenciaram uma lesão na coluna. O plano de saúde, entretanto, negou o procedimento e o material aduzindo negativa da cobertura, embora a moléstia estivesse prevista no contrato. Percebe? A moléstia para ser tratada estava prevista no contrato, mas o tratamento que seria dado, o plano de saúde não quer dar. Então nós temos aí uma situação que nós mencionamos. Vera procura você como advogada a fim de saber se o plano de saúde poderia negar, sob a justificativa de falta de cobertura contratual, algo que os médicos informaram ser essencial para a diagnose correta da extensão da lesão da coluna. Nesse caso, à luz da norma consumerista e do entendimento do STJ, assinale a afirmativa correta. Vamos verificar quais são as hipóteses para a gente poder marcar qual que seria a resposta correta. Então nós temos aqui
A letra A. O contrato de plano de saúde não é regido pelo CDC e, sim, exclusivamente pelas normas da Agência Nacional de Saúde, o que impede a interpretação ampliativa sob pena de comprometer a rigidez econômica dos planos de saúde? Totalmente errado. Eu afirmei para vocês lá atrás, na aula, alguns minutos atrás, que plano de saúde aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, salvo aqueles planos aí de que nós temos uma autogestão. Retornando, o plano de saúde pode se negar a cumprir o procedimento médico hospitalar? De jeito nenhum. O plano de saúde pode negar a doença, mas o tratamento pedido pelo médico não pode. Nós vimos isso, inclusive, no entendimento de um agravo no STJ. O contrato de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor? Aqui está certo. E os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura? Certo. Ela pode falar que ela pode não querer tomar conta de uma determinada doença no contrato, isso aí pode. Mas aqui não é o caso. Não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento? Verdadeiro, não pode limitar o tipo de tratamento que será prescrito. Incumbência é essa que pertence ao profissional da medicina que assiste ao paciente. Perfeito. A resposta parece que vai ser a letra C, mas para que nós tenhamos certeza, nós temos que fazer a leitura das demais hipóteses. Letra D. O contrato de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor? Certo. E resguardados os direitos básicos do consumidor, os planos de saúde podem estabelecer para quais moléstias, correto, e para quais tratamentos oferecerão cobertura? Não, tratamento, não. Tratamento é o profissional, o médico que vai decidir, de acordo com a categoria. Então, essa aqui estaria errada. A resposta correta, nós ficamos então com a letra C de casa. Muito bem. Espero que você tenha entendido e compreendido esse ponto. Para que a gente possa finalizar, acabar, já estamos acabando com essa aula, ela está ficando um pouquinho extensa, mas vale a pena você chegar até o finalzinho. Vamos lá comigo. Nós temos que não é abusiva a exigência de indicação de CID, Classificação Internacional de Doenças, como condição de deferimento nas requisições de exames e serviços oferecidos pelas prestadoras de plano de saúde, bem como para o pagamento de honorários médicos. Então, se o plano de saúde ele exige que seja mencionado qual é a classificação, o número daquela doença que é classificada, isso não é considerado abusivo. E o entendimento do STJ foi no sentido de que é permitido fazer isso. Não há nenhuma abusividade, é o que nós interpretamos aqui. A leitura não é abusiva a exigência da indicação do CID. Outro ponto, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. É aquilo que eu mencionei para vocês. A autogestão, você lembra que é um plano de saúde de algum órgão, do TRT, do Tribunal de Justiça, tem aqui uma autogestão, o próprio tribunal que faz o controle. E para finalizarmos a aula de hoje, não se aplica o CDC nas relações contratuais entre clientes e advogados. Não se aplica. Nós não temos aqui o CDC. E contratos de locação também não se aplica. Esse é o entendimento do STJ. E por que não se aplica? Porque nós temos uma lei especial. Com relação ao advogado, nós temos o Estatuto da OAB, a Lei 8.906, e com relação à locação, nós temos a Lei 8.245, que trata dos contratos de locações. Então, nós temos aí lei especial. Espero que você tenha entendido. Reforce a anotação, coloque essas súmulas que eu mencionei, relembre com os colegas, comente com o pai, com a mãe, com o irmão, com o esposo, com o marido, com qualquer pessoa para você reforçar. Mas não deixe de dormir sem fazer a revisão desses temas de hoje. Bons estudos e até o próximo tema. Até mais e fiquem com Deus.